videoaula de hoje você vai saber um pouco mais sobre a China. Bem, a China se localiza na Ásia Oriental, é o terceiro país em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia e para o Canadá. A sua costa é banhada pelo Oceano Pacífico, o que contribui consideravelmente para algumas atividades industriais. A população chinesa tem mais de 1 bilhão de habitantes, dados de agosto, sendo que 51,2% representa a população masculina, enquanto 48,8% população feminina. A taxa de crescimento da década de 50 até 2016, você pode ver no gráfico abaixo. Se você observar aqui no início, na década de 50 até o início da lei da política do filho único, a taxa de crescimento da população ficava acima de 1,5%. Depois da adoção da lei, essa taxa diminuiu e hoje se encontra menor que 0,75%. Então, o que foi a política do filho único? Bem, essa política ela foi implantada primeiramente na década de 70 e tinha como finalidade conter o avanço populacional, diminuir a taxa de crescimento da população. O que consistia, então, essa lei da política do filho único? Só poderia ter um filho por casal na área urbana, com exceção da área rural, que poderiam ter 2 filhos, principalmente se o primeiro filho fosse uma mulher. Em 2013, foi a primeira vez que essa lei teve uma pequena alteração, desde a sua criação na década de 70. Qual foi então essa mudança? Poderiam-se ter 2 filhos se pelo menos um dos pais fosse filho único. Bem, isso foi o primeiro avanço no aumento populacional na China, já que até essa data houve então um declínio no processo de crescimento. Em outubro de 2015, essa lei do filho único ela chega ao fim. Bem, o que você precisa entender então da política do filho único? Foi uma forma do governo utilizar, uma estratégia do governo para diminuir o avanço da população. E graças a essa lei, alguns problemas surgiram, como o abandono de bebês, abortos, esterilização em massa, extermínio de recém-nascidos, mas também contribuiu para que se evitasse alguns problemas graves populacionais, como moradia, alimentação, acesso à saúde e à educação. Bem, se alguém infringisse a lei, tinham várias multas bem pesadas, também como consequência a perda do emprego, e as crianças eram impedidas de frequentar a escola. Bem, por que era tão importante para os pais ter um filho e esse filho ser homem? Porque a maioria dos abortos e dos extermínios de recém-nascido eram de meninas. Bem, uma questão cultural. Bem, para os chineses, o filho homem é importante porque, além de ser o único herdeiro dos bens, ele é o responsável por cuidar dos pais e também de dar-lhes um enterro solene, o que para eles é muito importante. Bem, com o fim da lei do filho único, os casais agora podem ter mais de um filho, o que vai contribuir também para um problema que já está acontecendo na China, que é a diminuição do número de trabalhadores ativos, já que a população está envelhecendo cada vez mais. Como é a densidade populacional? Bem, se você observar nessa porção do lado leste do mapa, é que você vai ver as maiores aglomerações populacionais. Bem, essa densidade demográfica se deve também a fatores climáticos, de relevo e de organização industrial. Gostaria de que vocês observassem que nessa porção do território nós temos
2 áreas de deserto, o que vai dificultar a ocupação, e uma parte da Cordilheira do Himalaia, uma cadeia montanhosa, que também vai prejudicar a ocupação. Bem, as áreas muito ocupadas, Xangai, uma área extremamente industrial, e outras, como você pode perceber neste mapa. Então, como que foi o desenvolvimento econômico na China? Bem, na China se baseou o modelo soviético de economia. Começou a ser implantado em 1949 e 1953 e possuía como característica a estatização dos meios de produção, ou seja, o Estado controlava todo o meio de produção. Começou-se o investimento industrial de base, ou seja, na produção de matéria-prima, e o planejamento econômico, político e social era centralizado. O governo era aquele que decidia tudo. Como começou então as mudanças no processo de produção chinês? Que até 1956 era a indústria de base o que é o chefe de produção. Em 1956 então muda para a agricultura. E qual foi o objetivo dessa mudança? Desenvolver ramos industriais que favorecessem o desenvolvimento da agricultura. Bem, grande parte da economia chinesa sempre foi baseada na agricultura, mas nunca se tinha investido tanto na agricultura como aconteceu após 1956. Então, como é a organização agrícola chinesa na atualidade e no passado? Bem, de 1956 até 1984 eram formadas cooperativas agrícolas e comunas populares. Lembrando que as comunas populares eram como se fossem vilas, assentamentos onde se produziam tanto uma produção agrícola quanto industrial. Mas também eles prestavam alguns tipos de serviço, como educação, comércio. Era um desenvolvimento mais voltado para a organização familiar. Então, essas comunas populares eram como se fossem fazendas agrícolas. Depois de 1984 até hoje, inicia-se então o desenvolvimento da iniciativa privada. Como então começa a mudar o processo de desenvolvimento? Bem, até 1984 não existia uma modernização da economia e nem uma abertura econômica. Até que Deng Xiaoping entra no poder e começa então a realizar uma série de medidas chamadas de políticas de portas abertas. Essas medidas previam as seguintes coisas: a introdução controlada de lucro das empresas, uma característica de lucro, vamos lembrar que é do capitalismo. China, politicamente socialista. Então, esse é o primeiro fato da modernidade. Depois começa-se, então, a adoção do salário diferenciado. Lembrando que no socialismo todo mundo recebe igualmente, independente da atividade exercida. Com a adoção, então, do salário diferenciado, cada pessoa vai receber de acordo com a sua produtividade e do seu tipo de especialização. Permissão da entrada então, de capitais e tecnologia estrangeira, porque antes isso não era possível, o que vai modernizar a agricultura e também os meios de produção. A elevação dos níveis de consumo, porque para poder ter crescimento da economia, a população precisa ter dinheiro para comprar. E a criação da Bolsa de Valores de Pequim, que é então o marco da entrada da China no mundo econômico. Quais foram então as consequências da política de portas abertas? Primeiro, vários grupos capitalistas entraram no território, empresas investindo na produção e, consequentemente, a agricultura e a indústria cresceram de forma significativa. Vale lembrar que a política de portas abertas permitiu a entrada de grupo estrangeiro, mas também foi uma entrada controlada, já que as empresas
teriam que fazer parcerias no território. Ou seja, você poderia ficar no território produzindo, porém o Estado estaria junto, o que formou então as empresas de capitais mistos. Ou seja, a união de empresas estrangeiras com as estatais chinesas. Então, quais são os problemas da sociedade chinesa? Infelizmente, ainda é o problema em relação à democracia. Infelizmente, liberdade de expressão é algo complicado na China. E outro ponto importante é a desigualdade regional. Se você observar neste mapa, as áreas mais desenvolvidas são essas que estão na porção leste do território. É onde foram implantadas as zonas econômicas especiais. Essas zonas foram criadas em 1979 e se desenvolveram. Foram áreas onde as empresas estrangeiras podiam investir pesadamente em tecnologia, capital, com associação às empresas estatais chinesas. Bem, essas áreas foram crescendo. Em 1984, já existiam outras zonas de investimento estrangeiro em 14 cidades costeiras, o que então produziu uma desigualdade regional nas áreas mais próximas à costa. Elas são mais desenvolvidas, mais populosas, enquanto que as áreas centrais, menos populosas e menos desenvolvidas. Um fator importante em relação ao meio ambiente é a degradação ambiental. Os chineses utilizam muito combustíveis fósseis, que são causadores do efeito estufa. Também existe a contaminação do solo e dos rios. Problema muito sério com lixo industrial e doméstico. E a poluição urbana. A fumaça ela é constante em algumas áreas industriais, principalmente em grandes aglomerações urbanas, onde a população utiliza máscara o dia inteiro devido à fumaça ser constante no território. Bem, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Qualquer problema é só mandar mensagem. Até breve.